Meus irmãos, então, o Evangelho de Jesus, no dia, nos fala sobre a cólera. Não é fácil nós estarmos livres da cólera no mundo atual. Para que nós aceitemos a nossa situação, as desigualdades pelas quais nós passamos encarnado na Terra, nós temos que ter uma compreensão exata do que nós somos, de onde nós viemos, o que nós viemos fazer na Terra. E a doutrina espírita foi muito claro conosco. Ela nos engrandece, ela nos mostra que cada espírito que está encarnado na Terra, é um princípio inteligente que já existe há milênios incontáveis. A doutrina espírita nos mostra que quando Jesus formou o sistema solar, nós já éramos espíritos e auxiliamos a Jesus ao aglomerar átomos esparsos no universo e formar o sistema solar. Mas foi necessário que nós viéssemos encarnar na Terra para acordar aqueles seres que foram aglomerados por nós. Então esse foi um serviço grandioso, de alta responsabilidade, que Deus determinou para todos nós. Nós necessitamos então de habitarmos um corpo físico, e Deus nos mostra aqueles espíritos que conviveram conosco e que passam do outro lado, nos concedeu um arquetipo, e nós assumimos esse arquetipo e passamos a trabalhar encarnados na Terra. Começamos nos seres ínfimos, lá nas algas, e através de milênios nós viemos trabalhando esse arquetipo em todas as formas de vida. E gloriosamente nós conseguimos atingir um corpo físico humano. Isso foi uma vitória para todos nós. Então todos nós que estamos num corpo físico é um vitorioso, é um missionário de Deus, é um co-criador. Então a doutrina espírita valoriza todos nós. Nós somos muito importantes. Muito antes de formar o sistema solar, nós já éramos princípio inteligente. Então, Deus minimizou a inteligência que nós possuímos para que nós habitássemos um corpo físico. Então nós sabemos, através da doutrina espírita e dos esclarecimentos dos espíritos, que o subconsciente de todos nós está armazenado, está minimizado, toda a inteligência nossa já conseguida em milênios incontáveis. Então todos nós somos possuidores de inteligência que nós não podemos nem imaginar, mas para vir fazer o serviço na Terra, de acordar os seres que estão nascendo para a eternidade, nós temos que esquecer tudo isso. Ora, nós passamos no comando de todos os veículos inferiores que existem na Terra. Nós não poderíamos agora, da condição humana, lembrar as vidas anteriores dos animais irracionais. Então, nós temos que entender a grandeza que nós somos missionários de Deus, que nós estamos com um futuro glorioso. Nós estamos a trabalho de Deus encarnado na Terra, sob o comando de Jesus. E a doutrina espírita nos mostra que Jesus tem um compromisso para com Deus de fazer de cada um de nós um espírito superior. Então vai se passar milênios, mas um dia, todos nós que estamos na condição humana ou ocupando qualquer corpo físico na Terra, seremos um espírito superior. Teremos o direito de vivenciar os planos felizes, teremos o direito de navegar entre as estrelas, de desfrutar de grandezas que nós não podemos nem imaginar. Então, meus irmãos, nós somos profundamente importantes. Vale a pena ser resignado, aceitar a vida, aceitar o corpo físico, sem revolta,
sem ódio, sem desespero, porque os mentores que conviveram conosco nos mostram que todas as expressões mentais nós estaremos educando os seres que nos constituem. As células, são trilhões de células que estão sob a responsabilidade de cada um de nós. São seres vivos que se repassam no nosso corpo constantemente sem nós percebermos. Esse é um serviço grandioso, é uma missão que Deus entregou a todos nós. Essas células passam por nós, vão se renovando e com o passar dos milênios, um dia elas chegarão aonde nós nos encontramos. Nós fazemos isso também na respiração. Quando estivermos respirando, estamos servindo a Deus. São moléculas, são seres vivos que Deus entregou a nossa responsabilidade, que nós estamos atuando nessas moléculas e que nas nossas expressões amorosas, essas moléculas se engrandecem e um dia chegará onde nós nos encontramos. Então, os mentores espíritas que conviveram conosco, eles nos mostram que nós só teremos um corpo físico saudável quando nós expressarmos o amor. Essa é a razão de sermos bons, de sermos fraternos, de não estarmos revoltados, de não expressar o ódio, a vingança, porque nós sabemos da doutrina espírita que todos os pensamentos ácidos altera a evolução desses seres e nós teremos um corpo físico doentio. Então, meus irmãos, quem está a serviço de Deus, no comando de um corpo físico, não tem motivo para estar em depressão, porque nós somos muito importantes. Não tem motivo para invejar aqueles nossos irmãos que acreditam que, por comandar o poder econômico, acreditando estar na riqueza, são melhor do que nós. É muito difícil de a gente entender essa diferença, mas quando nós buscamos a ciência por base, nós vamos entender que quem está no corpo físico só pode acionar matéria, só pode educar matéria, seja no corpo físico, na respiração, na alimentação, nas expressões mentais. Todos os átomos que nos cercam recebem as nossas influências e nós auxiliamos eles a progredir. Então nós temos que aceitar a vida com muita humildade, com muito amor, porque nós somos missionários de Deus, nós temos um futuro glorioso. Nenhum de nós pode, de forma alguma, querer fugir do corpo físico, porque se nós destruirmos o nosso corpo físico, poderá que nós vamos perdê-lo e vamos ficar no estado ovoide. Nós sabemos que todos os tóxicos que nós usarmos, nós poderemos perceber o mundo espiritual, porque é o princípio do desencarne, principalmente os alucinógenos. Mas isso destrói os seres que estão sob o nosso comando, trazem doenças gravíssimas para nós. Meus irmãos, não importa o que aqueles que estão na riqueza, ora, num país como o Brasil, 30% comanda a economia, o resto vive do outro lado. Então nós temos que aceitar a nossa situação, nós temos que entender que quem está no corpo físico só pode transformar matéria. Não adianta de forma alguma eu fazer parte dos 30% que comanda a riqueza, porque estando com a riqueza sobre o meu domínio, eu só vou poder transformar matéria, eu vou alimentar igual vocês vão alimentar aqui hoje. Não tem como eu ter uma alimentação mais saudável do que a que vocês vão ter aqui hoje. É uma alimentação balanceada, é uma transformação de seres que estão nascendo para a eternidade. Não adianta eu ser rico, poder comprar uma refeição de 200, 300 ou 500 reais. Eu não vou, na realidade, se eu me basear na ciência, almoçar melhor do que nenhum de vocês. Então, meus irmãos, nós temos que aceitar a vida. Não podemos querer fugir da vida. Temos que entender a grandeza que somos. Temos que entender que não tem ninguém que está melhor do que nós, que ninguém é superior. Nós não vamos discutir com ninguém, não vamos impor isso
para ninguém, mas nós temos que fazer um conceito firme, saudável, que nós somos seres profundamente importantes, que estamos a comando de Jesus e que um dia seremos superior, que é uma honra ocupar um corpo físico humano. Foi um trabalho exaustivo nosso, realizado através de milênios. Então nenhum de nós está encarnado perdendo tempo. É vitória nossa. Não pensemos que por nós estarmos passando umas férias numa casa de recuperação, estejamos perdendo tempo e outros irmãos lá fora estão muito superior a nós. Puramente engano. A doutrina espírita nos mostra que quem passa pelo corpo físico tem a dor por companheira. A dor é que vai auxiliar nós. Nós podemos estar aqui agora em situação de trabalho, servindo como um trabalhador, que a dor nos acompanhará. Mas poderemos também estar no comando da fortuna, da riqueza, que a dor nos acompanhará. Quem passar pelo corpo físico terá dor por companheira. Então, o esclarecimento da grandeza que nós somos nos ajudará muito a respeitar o semelhante. Nós não temos necessidade de tomar nada de ninguém. Não importa que um trabalhador ganhe um salário mínimo e que nós tenhamos irmãos que ganham 1 milhão. Numa diferença desproporcional, mas aquele que tem 1 milhão está iludido, está numa ilusão profunda em achar que são mais do que nós. Eles só poderão transformar a matéria como nós transformamos, e eles vão distribuir o seu dinheiro na esnobação da riqueza, comprando, eles vão passar o dinheiro para outros irmãos, mas na realidade eles só terão a ilusão que são superior a nós. Então aceitemos a nossa vida sem querer fugir do corpo físico, principalmente através dos alucinógenos que destrói o trabalho glorioso que Deus ofereceu a todos nós para que nós conseguíssemos o progresso moral, o progresso intelectual e resgatar o auxílio que nós recebemos no pretérito. Nós só chegamos a ser princípio inteligente porque outros irmãos colaboraram conosco. Assumimos então uma grandiosa dívida para com Deus. Então aceitemos a vida sem revolta, com humildade, com a certeza absoluta que um dia seremos um espírito superior, que essa aí foi a determinação de Deus para todos nós e que é através do amor que nós conseguiremos essa benesse que Deus programou para todos nós. E nós vamos acelerar o nosso progresso quando nós trilharmos nos exemplos amorosos que o Cristo de Deus trilhou entre nós. Então que todos nós entendamos a grandeza que somos e procuremos nos exemplos amorosos do Cristo a pautar a nossa conduta no corpo físico encarnado na terra. Que Deus abençoe a todos nós.